Olá, meu querido jovem, seja bem-vindo ao canal Terceiro Elias Profético e hoje vamos dar continuidade ao estudo da lição da Escola Sabatina. Nos encontramos no quarto tema que vem com a seguinte temática: por que existe o mal? E tem um livro do Antigo Testamento que tem a proposta de tratar acerca do sofrimento e tentar responder como Deus age em meio ao sofrimento. Que livro é esse? O livro de Jó. Então, pegue a sua Bíblia e abra, por favor, no livro de Jó, no capítulo 1. Vamos ler a partir do versículo 6. Jó, capítulo 1, a partir do versículo 6 em diante. Você já encontrou? Então, vamos ler o texto? Diz o seguinte: certo dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio com eles. O Senhor disse a Satanás: de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás: reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Respondeu Satanás: acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele e de tudo que ele possui? Tu mesmo tens abençoado tudo que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas estende a tua mão e fere tudo o que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. O Senhor disse a Satanás: pois bem, tudo que ele possui está nas suas mãos, apenas não toque nele. E aí você sabe o resto da história. Satanás sai da presença de Deus e ele começa a atingir Jó nos seus pertences, nas suas finanças. Depois ele ataca Jó na sua família, matando seus filhos, e depois na sua saúde. E a pergunta é: como que pode um Deus perfeito permitir o mal? E por incrível que pareça, a lição, logo na parte de domingo, ela já traz a seguinte proposta para nós. Que proposta é essa? Vamos colocar Deus no banco dos réus. É óbvio que ninguém pode colocar Deus no banco dos réus. É óbvio que ninguém pode colocar Deus na parede. Mas é só uma forma de nós tentarmos dialogar acerca deste tema, Deus e o sofrimento do justo. Como é que pode uma pessoa justa sofrer, uma pessoa temente a Deus e padecer nas mãos de Satanás? E é interessante é que o primeiro questionamento é: como é que pode criaturas perfeitas ao mesmo tempo serem perfeitas? Porque quando você lê Gênesis, no capítulo 1, versículo 1, que diz: no princípio, Deus criou os céus e a terra, denota que um Deus perfeito cria coisas perfeitas, criaturas perfeitas. E como é que pode uma criatura perfeita se tornar má, se tornar perversa? É óbvio que há muitos questionamentos e tentativas de responder estes questionamentos. Mas uma coisa é fato: quando nós tratamos acerca da origem do mal, a Bíblia trata com um mistério. E o que nós precisamos fazer? Crer e tentar fazer o máximo para fugir desse mal e nos aproximarmos do bem. É óbvio que tem um questionamento muito interessante, é que o frio não existe, o que existe é a ausência de calor, a escuridão não existe, o que existe é a ausência de luz. Logo, a ausência de Deus, a ausência do que é perfeito, vem o mal. O mal, ele não tem potência para se auto-originar. Não. Apenas o bem. Só Deus existe. O mal, ele só pode existir se houver ausência de bem. Então isso dá a entender de que houve
em uma parte da história do universo, da criação, em que o anjo que era perfeito se ausentou do bem. E se ausentando do bem, se ausentando de Deus, se afastando de Deus, plantou no seu coração a sementinha do mal. Mas a pergunta é, por que o justo sofre? E aí nós precisamos entender o que era que estava por trás ali da história de Jó. Jó, ele era um homem justo. Logo no capítulo 1, versículo 1 do livro de Jó, diz que Jó ele era um homem justo, íntegro, temente a Deus e que se desviava do mal. Logo, o que era que o autor do livro de Jó queria nos passar? Era que Jó não merecia passar por tudo aquilo que ele haveria de passar. Perder os seus filhos, perder os seus bens, perder a sua esposa, ou seja, o afastamento dela. Jó não merecia porque ele era um homem justo. Só que ao mesmo tempo que a Bíblia apresenta as qualidades de Jó, a Bíblia apresenta um conflito entre Deus e Satanás. Satanás coloca em dúvida o caráter de Deus e o caráter de Jó. Por que Deus permitiu com que Jó passasse por tudo aquilo? Porque Jó diz o seguinte, quando Deus diz, de onde você vem? Qual é a resposta de Satanás? De perambular pela terra e passear por ela. De acordo com alguns estudiosos, este termo não é um termo assim, eu fiquei vagueando pela terra, não tinha nada para fazer. Não era isso. Eram termos que reis utilizavam. Exemplo, quando a Bíblia diz que Davi passeava no seu palácio, o que era que a Bíblia quer enfatizar? A sua autoridade. Ele é rei, ele tem um domínio, ele tem um território em que ele domina. Então, quando Satanás diz, olha, eu estava rodeando pela terra e passeando por ela, aquele planeta é meu, é minha propriedade. Eu sou dono da terra. E aí Deus retruca. Você viu meu servo Jó? Você diz que tem autoridade sobre o planeta, mas você não tem autoridade sobre o meu servo. Você notou como ele é? Ele é um homem íntegro, reto, temente a mim e que se desvia do mal. E aí Satanás lança um questionamento que poderia resultar no quê? Em uma dúvida acerca de Deus e acerca de Jó. Por acaso, não tens tu paparicado, vamos colocar aqui em nossas palavras, paparicado Jó, não tens tu cercado ele de bens, não tem tu mimado Jó, porque Jó, pelo que eu percebo, Jó é um homem que tem tudo. Ele não tem o que reclamar. Agora, tira tudo o que ele tem e ele vai blasfemar na tua face. Ou seja, tu és um Deus que para obter o amor da criatura, você dá. E Jó, ele te serve não por amor, mas por aquilo que você dá a ele. Ou seja, um relacionamento de troca, um relacionamento de interesse. Tu pedes para ele servir porque você dá e ele te serve porque o Senhor pode abençoá-lo. Até eu poderia fazer isso. Até eu te serviria se eu fosse cercado de bens. O que passou na mente dos anjos? Isso é verdade. É um questionamento forte? Sim. E é por isso que Deus diz, então já que tu pedes isso, então vai. E eu vou te provar, Satanás, que Jó ele é um homem íntegro, reto e temente a mim. É por isso, meus queridos, que o sofrimento, o mal, só existe porque o centro do conflito nada mais é do que o caráter de Deus. Veja o que está escrito no livro Teodiceia do Amor, o conflito cósmico e o problema do mal. Na página 130 e 131, o autor desse livro nos diz o seguinte: do Gênesis ao Apocalipse, perguntas relativas ao caráter e ao governo de Deus são suscitadas no céu e na terra.
Uma vez que as alegações difamadoras do inimigo são de natureza epistêmica, não podem ser eficazmente respondidas por nenhuma demonstração de poder, por maior que seja. De fato, nenhuma quantidade de poder exercida por um rei provaria a seus súditos que ele não é injusto. E aqui está um ponto-chave. Um conflito acerca do caráter não pode ser solucionado pelo poder puro e simples, mas requer demonstração. O centro do conflito está no caráter de Deus. Satanás colocou em dúvida, em xeque, o caráter de Deus. Logo, precisa com que a história do planeta Terra se caminhe para um fim, para revelar ao ser humano o quão imoral, quão malévolo e quão terrível é Satanás e o pecado. Pense comigo, por favor. Pense comigo, meu jovem. Se diante de tantos acontecimentos ruins, líderes corruptos, uma política corrupta que não se importa com os pobres, com os seres humanos, violência contra a mulher, violência contra o idoso, violência contra a criança, assassinato, violência sexual, drogas e tantas aberrações presentes neste mundo, ainda tem pessoas que preferem o pecado. Imagine se Deus tivesse destruído Satanás logo quando ele se rebelou. Se hoje muitas pessoas, mesmo diante desse mal, que poderiam se apegar a Deus e reconhecer o problema está no mal e a única solução é Jesus, e eles não fazem isso. Imagine se quando Satanás alegou difamações contra o nosso Criador e naquele exato momento Deus tivesse tirado, ceifado a vida de Satanás, muitos anjos e criaturas estariam do lado do inimigo. É por isso que Deus ainda tolera o mal, para revelar a verdadeira face do pecado, a verdadeira face de Satanás. Mas louvado seja Deus, é que não permaneceremos neste mundo por muito tempo. Louvado seja Deus, porque o mal não prevalecerá para sempre, mas sim o bem. E quando nós estudamos a história de Jó, nós percebemos que Deus restaura aquilo que Jó perdera. Na cruz, Jesus restaura aquilo que nós perdemos. Na cruz foi revelado o amor de Deus e a garantia da nossa salvação. O que nós precisamos fazer? É nos agarrar a Deus, confiar em Deus e esperar a redenção plena. Nós já fomos redimidos no passado por meio da cruz de Cristo. Agora nós estamos esperando a redenção plena, aonde Cristo virá nas nuvens do céu para dar fim ao mal, dar fim ao sofrimento. E se cumprir o que está escrito aqui no livro Desejado de Todas as Nações, o caráter de Deus será revelado a todos os seres inteligentes. Os preceitos de sua lei serão vistos como perfeitos e imutáveis. O pecado terá revelado sua natureza e Satanás seu caráter. Então, a eliminação do pecado vindicará o amor de Deus e estabelecerá sua honra perante o universo de seres que se agradam em fazer a sua vontade, em cujo coração está a sua lei. Quando nós compreendermos o quão terrível é o pecado e o caráter de Satanás, então a redenção virá. Iremos passar a eternidade toda desfrutando daquilo que nós perdemos.
daquilo que nós negligenciamos, que é a presença do nosso Salvador. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nos dê a esperança de vivermos de acordo com aquilo que a Tua Bíblia nos pede. E que a cada dia, Senhor, a luz acerca do plano da redenção brilhe cada vez mais em nossa mente, para que assim, Senhor, venhamos a resplandecer o Teu caráter e aguardar a nossa redenção. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Eu te espero no próximo estudo da lição da Escola Sabatina, que vem com o tema geral Apologética. A verdade em tempos de dúvida.